Olá, gente, bom dia, tudo bem? Vamos terminar a história de ontem, que fala sobre a dor, uma dor emocional. A Paula, lembra? Ela estava agora num retiro, um dia de oração de mulheres, onde ao entrar no local, descobre que para sentar-se ao lado da amiga que havia lhe convidado, estaria na frente de uma pessoa que ela tinha tido alguma dificuldade e que estava evitando algum tempo, não é verdade? Bom, gente, elas estavam agora sentadas ali, uma frente à outra. E depois de um longo silêncio constrangedor, aquela mulher que ela encontrou de uma forma inesperada na mesa durante esse dia, esse retiro feminino, começou a conversar com ela de uma forma gentil, perguntando a respeito de uma outra amiga que elas tinham em comum. Aí, aquela mulher explicou como ela tinha conhecido aquela pessoa e depois o silêncio voltou outra vez. Mais tarde, elas ouviram um sermão que falava sobre a luta de Ana para engravidar e como Deus tinha abençoado com um filho. E daí, naquele jantar, depois, as mulheres passaram a conversar a respeito daquele sermão, daquela mensagem ouvida. Aquela mulher com a qual a Paula tinha tido um problema anos antes, começou a abrir o coração sobre as suas dificuldades para criar os filhos e sobre o divórcio doloroso que ela tinha passado. Aí a Paula perguntou, escuta, quanto tempo você ficou casada? 30 anos, ela respondeu. Uau! Aí a Paula pensou, era isso, né? Porque o problema que elas acabaram vivendo. No fim, gente, o assunto delas começou a evoluir, porque elas descobriram algo em comum, porque a Paula também tinha passado por um divórcio doloroso. E daí ela contou que havia sido casada por 18 anos. Enquanto elas contavam sobre os divórcios, a Paula pôde ouvir a dor daquela mulher e percebeu que, independentemente das diferenças que a gente às vezes pode ter com as outras pessoas, sempre vai existir algo que nos conecta a todos. E sabe o que é? A dor, gente. Enquanto ela escutava aquela mulher, a Paula, se esqueceu completamente de como aquela mulher lhe havia tratado anos antes. Então, ela disse assim para aquela mulher que Deus é o que pode sempre curar e nos restaurar. E ela disse que demorou muito para ela poder se recuperar antes de casar de novo com o amor da sua vida, para perdê-lo depois de alguns poucos anos. A dor nos olhos daquela mulher comoveu profundamente o coração da Paula. A Paula percebeu que Deus havia usado uma amiga para poder iniciar algo que provavelmente a Paula teria evitado. Esse desfecho, o desfecho daquela situação entre a Paula e aquela mulher. Nos dias seguintes, a Paula passou a refletir muito sobre aquele dia, sobre aquele momento, sobre aquele retiro espiritual. O sermão sobre Ana, a experiência com uma antiga adversária, entre aspas, fizeram com que ela se aproximasse mais de Deus. E a conclusão dela, e isso é verdade, porque muitas vezes as mulheres nem sempre apoiam umas às outras, elas competem umas com as outras, ficam procurando falhas umas nas outras. E isso impede que elas se tornem unidas e que apoiem umas às outras. Naquele dia, a Paula percebeu que o problema que aquela senhora teve com ela no passado não era sobre a Paula, exatamente. Ela estava chateada com uma outra pessoa e, sem querer, a Paula foi incluída num processo, naquela situação. A Paula achava que tinha perdoado quando aquela mulher, e as duas em um momento pediram desculpas, mas na verdade não, porque ela vinha evitando aquela mulher há muito tempo. Mas depois daquela conversa, ela parou de evitá-la e tomou a decisão de não mais se apegar ao passado. Ela entendeu a lição de que Deus queria que aquelas coisas fossem resolvidas. A lição para ela foi aprendida e foi vivida. E para você? Você já tentou, já ajustou a situação que você possa estar vivendo, essa dor emocional? Saiba que o perdão verdadeiro é a base para toda essa dor. Um ótimo dia e até amanhã.